Aí está, bom dia pessoal, quarta-feira, 15 de março, de abril, 15 de abril de 2026, agora são exatamente 9 horas e 54 minutos, e para quem ainda não me conhece, meu nome é Daniel, sou motorista de aplicativos aqui na cidade de Porto Alegre. E se você chegou de paraquedas neste canal, não sabe de onde eu vim, não faz ideia para onde eu vou e muito menos o que eu me alimento, aproveite agora, deixe seu like, inscreva-se, torne-se membro e não esqueça de ativar o sininho para receber sempre em primeira mão as novidades deste canal. Dito isto, deixa eu encostar aqui no meu ponto, porque eu quero falar 2 minutos com vocês, se vocês me permitem. Eu acho que sim, né? Vocês clicaram nesse vídeo é porque vocês têm interesse em me acompanhar e escutar o que eu vou falar agora. Eu já falei algumas vezes aqui nesse canal sobre a história do bode na sala, né? Rapidamente eu vou falar. Quem quiser procurar aí é uma fábula, sei lá como é que se chama esse tipo de história. De uma família, não vou usar a religião que me... De uma família muito pobre, no interior de uma comunidade, né? Numa região muito inóspita e tal. E tava passando dificuldade, tava passando fome, enfim. Daí o chefe da família, ele foi até o líder da comunidade, pediu ajuda, me ajuda aí, não sei o que, é só no nosso, patati patatá, enfim. Daí o líder lá da comunidade pegou, faz o seguinte, meu filho, pega um bode, vou te dar um bode aqui, pega esse bode aqui e amarra no sofá da tua sala e volta daqui umas semanas. Mas como assim? Como é que eu vou colocar um bode na minha sala? Não sei o que, ele vai fazer sujeira, vai fazer barulho, vai me gerar mais despesa com comida, não sei mais o que. Faz isso, daqui uma semana tu volta aqui. E daí ele foi lá, pegou contrariado o bode, amarrou no pé do sofá da sala dele. E dito e feito, né? O bode atucanou, o bode se revoltou, cagou, mijou, fez barulho, gritaria, girateta, tudo demais. E transformou a vida daquela família durante aquela semana no inferno, né? Terezinha, Buscalina Padre Réus, levar para patrocínio, beleza. E daí passou uma semana, ele foi lá, falou com o líder, fulano, não aguento mais aquele bode na minha sala, fazendo barulho, fazendo sujeira, tá tudo cagado, tá tudo mijado lá, não tem mais dinheiro para comprar comida pro bicho, não sei o que. Beleza, meu filho, então agora faz o seguinte, tu pega e tira o bode, coloca de volta lá onde ele nunca deveria ter saído. Como assim? É só isso? É só isso. E volta daqui uma semana. Como assim? Eu só vim aqui lhe pedir ajuda, só me disse pra eu colocar um bode na sala, agora disse pra eu voltar depois de uma semana sem bode, não sei. Faça isso, meu filho. Devolva o bode lá pro lugar que ele nunca deveria ter saído e me retorne daqui uma semana. E daí foi o cara contrariado novamente, pegou e devolveu o bode lá pro curral, sei lá o que, não sei como é que chama o lugar que fica os bodes. E voltou depois de uma semana feliz da vida, com um sorriso de orelha até a orelha. E aí, meu filho, como é que tá a tua vida? Essa minha vida melhorou 100%. Depois que aquele bode saiu da sala. Moral da história, nada mudou na vida dele. Exatamente nada mudou da vida dele. Mas ele conseguiu piorar durante um período de tempo, o que fez com que ele se sentisse melhor depois. Tiraram o bode da sala, gurizada. Durante os últimos 10, 15 dias aí, não sei exatamente quanto tempo durou essa mobilização, articulação para a paralisação de ontem, foi só barulho, só gritaria. E eu não quis falar isso aqui lá atrás, na semana passada, justamente para não desmotivar o movimento, enfim, né? Não que eu tenha participado de algum movimento, apenas aderi, divulguei, né? Eu não quis falar isso aqui, mas eu tinha exatamente esse sentimento. Não vai acontecer exatamente nada. Ou os caras não vão aprovar essa lei, esse projeto de lei, ou vão arquivar, foi o que acabou fazendo, ou vão resolver essas questões que a gente está gritando e nada vai mudar. E vai fazer com que todo mundo, entre aspas, fique satisfeito, né? Os motoristas, a imprensa, os políticos, patati patatá. Não sei se realmente todos ficaram satisfeitos, acredito que com certeza não. Mas eu tenho certeza do seguinte, só quem ganhou com esse movimento todo foram os políticos que se articularam, né?
se favoreceram, criaram redes ou fortaleceram as suas redes. E as plataformas. Eu acho que os estagiários passaram a tarde inteira ontem comendo pipoca, tomando champanhe, dando risada na nossa cara. Essa é a impressão. Se existisse de fato um personagem de estagiário, né, como eu falo aqui brincando, em relação às plataformas, eu tenho certeza que é isso que eles teriam feito ontem. O dia inteiro comendo pipoca, estourando espumante e rindo da nossa cara. Enquanto nós, meros trabalhadores, que alguns pararam, eu sei que muitos trabalharam, outros não, outros foram para manifestações, outros fizeram carreata, fizeram buzinaço, e depois ficaram satisfeitos de alguma maneira, assim, conseguimos, juntos somos mais fortes. Nada mudou, gurizada. Eu tenho certeza que o interesse de quem manda nessa brincadeira é que nada mude, né? Eles não querem que mude, eles não querem que regulamente, eles não querem que... Ou posso estar fazendo uma leitura completamente equivocada da situação, o errado sou eu. Feito meu desabafo, só queria compartilhar isso com vocês, esse sentimento que eu tô aqui. De alguma maneira eu tô me sentindo manipulado, massa de manobra, sabe? Usado de alguma forma. Não por ter divulgado, não, nada disso, né? Eu fiz isso porque eu quis, porque eu acredito no negócio, eu acreditei no negócio. Eu me sinto manipulado por esses aí que mandam, que tem poder, por essas plataformas de merda que fazem o que querem com a gente, por esses políticos que inventam um texto, depois vão lá e mudam o texto, depois vão lá e arquivam o texto, e daqui a pouco eles vão vir com outro texto. Vai fazer 9 anos agora em junho que eu tô nessa vida, e desde o primeiro mês, eu lembro que em julho de 2017, eu comecei em junho, em julho já teve uma paralisação, pedindo na época segurança, foto, enfim, situações para as plataformas aí. E até hoje nada foi feito de fato para resolver, para formalizar essa profissão, para formalizar esse serviço, essa categoria. E eu acho que é isso que eles querem, sabe? Que nada seja feito de verdade. Tá, esse é o meu desabafo. Para quem parou ontem, parabéns por ter aderido à causa, né? Infelizmente, não foi nem necessário, porque já na segunda-feira à noite, o pessoal já tinha tirado o time de campo, né? Já tinha tirado o texto da votação. Mas, para quem teve força de disposição para manifestar, show de bola, show de bola. E aos meus amigos políticos que só se beneficiaram com essas questões, eu não sei nem o que dizer, sinceramente. E as plataformas, sei lá, com esse sentimento de que nada mudou e que depois, com a sensação de que tiraram o bode da minha sala, eu tô começando a trabalhar agora, pegar uma corrida que é até que interessante, não pelo destino nesse horário, agora são 10 horas da manhã, e a viagem é para José do Patrocínio, no centro, na Cidade Baixa, que é um péssimo lugar para você estar nesse horário, mas tá pagando direitinho, tá pagando 25 pilas para 10 km, eu acho, 12 km, então tá ok, nada de mais, nada de menos também, para cima deles e cuida delas. Pode ser aqui nessa esquina, mas... Feito então. Bom dia pra ti, uma ótima semana. Tchau, tchau.
Que dificuldade, por favor. Reconhecem aqui Maria da Golada, Vila Conceição, bairro Partenon. Essa é a rua Mário de Artagão. Aqui é uma casa, pequena casa da criança. É uma atividade social que tem aqui, eu acho, né? Trouxe a moça lá da... Não sabia do que se tratava, na verdade, até eu chegar para buscar. No depósito da onde o pessoal faz a troca do junto e ganha do Dia Gaúcho, ali na Marcílio Dias. Demorou para descer do carro por causa da caixa que ela vinha carregando. Sei lá o que tem dentro. Deve ser algum tipo de louça, né? Alguma coisa assim. Enfim, finalizar a segunda corrida do dia aqui no bairro Partenon. Agora eu vou parar por aqui às 10h40 da manhã e esperar o meu principal passageiro do dia, o próximo. Sabe o que é pior do que... Ué, por que ficou escuro assim desse jeito? Não era pra estar tão escuro assim a imagem. Agora melhorou. Porque a rua é escura mesmo. Salgado Filho, Centro Histórico de Porto Alegre, aqui ó. Errei o suporte. Depois ajeito o suporte. Sabe o que é pior que uma véia fofoqueira? É duas véias fofoqueiras. Pensa nas Cleide. Pensa nas Cleide vizinhas que pegaram o Uber juntos para virem pro centro resolver suas questões, falando da vizinha 1, da vizinha 2, do cara do boteco, até do Bento Gonçalves elas falaram, sabe? O monumento do Bento Gonçalves que tem ali na bifurcação da João Pessoa com a Zenha, ali bem na frente da Praça Piratini. Tem um monumento do Bento Gonçalves, né? Até dele do Bento Gonçalves elas conseguiram falar mal. Impressionante. Mais louco pensar que são 11h01, finalizei 3 viagens e as 3 nota 1. Eu acho que o problema sou eu. Será? Com certeza o problema sou eu. É a direita, né? Aqui? Feito então, senhora. Uma boa tarde e uma ótima semana para a senhora. Tchau, tchau. Tem dias que a gente sabe que não vai ser fácil. Meio de mês, meio de semana, meio de mês. Normalmente são dias complicados, baixa demanda, muito trânsito. Passageiro cagando pra ti. Mas não precisa ser tão difícil, né? Puta que pariu, hoje tá complicado, sabe? Eu não sei se... Tudo bem, eu tenho grande participação nesse mau humor de hoje. Esse meu mau humor de hoje. A cabeça não tá ajudando nem um pouquinho. Nem um pouquinho. Sabe aquela coisa assim? Tô lutando o tempo inteiro contra os anjos e os demônios. Literalmente, fato. Mas, mesmo considerando isso, que eu não tô afim, isso é fato, não precisa ser tão difícil, sabe? Peguei agora uma viagem ali na Vitorino. Tudo errado, sabe? Tudo errado. Aqui pra Bordini, onde estou agora. Bordini, bairro Moinhos de Vento. Agora são 25 para 1 da tarde. Primeiro que eu demorei 7 minutos para andar 700, 800 metros ali da Havaí até chegar na Vitorino. Só por causa da Andrada Rocha. Todo mundo rateando naquele sinal com o João Pessoa, que ele demora, acho que é aberto 15 segundos. Eu acho que eu fiquei 3 vezes ali, a coisa mais estressante do mundo. Daí quando eu tô subindo a Vitorino para embarcar a senhora, eu pensei, puta que pariu, vou ter que encarar a Independência de frente agora, tia. Daí eu pensei, vamos cancelar, né? Não tinha pra onde eu fugir, literalmente. Não tinha mais o que fazer, era embarcar e ir embora. Daí paro na frente do prédio da senhora e tá ela mexendo no celular e mais 2 véias também mexendo no celular, provavelmente as 3 esperando o aplicativo. E eu parado na frente delas, e elas paradas, cada uma com seu celular, olhava pro trânsito, olhava pro celular, até que eu baixei o vidro e dei um grito, Maricléia! E a passageira, opa! Ai, moça, não sabia, teu carro todo embandeirado, não sei o que. Tá, ok, culpa é minha, vamos embora. Às vezes eu tenho vontade de pegar e descer e arrancar os adesivos do carro, sabe? Porque isso acontece, sabe? Eu tenho a noção desse problema de identificação. Os passageiros, se estão desatentos, se eles estão desatentos,
e muitas vezes eles estão desatentos, tu chega na frente deles, eles veem um carro todo pintado e eles acham que não é o aplicativo. Essa culpa é minha, essa culpa é minha. Mas isso acontece só com os desatentos, porque aqueles que estão cuidando do carro não tem esse problema. Eles chegam, olham, dão uma risada, acham bonito na sua grande maioria das vezes, e vem embarco, pergunta do que se trata, e o assunto vai, sabe, daí vira resenha. Muitas vezes inscritos, inclusive. Mas com os desatentos, não. Acontece sempre isso. Tu fica parado. Vitorino, proibido parar de estacionar. Esquina com a Praça São Feliciano. Buzinaço, aquela coisa toda. E eu só pensava naquela coisa. Independência ou morte. E foi daquele jeito a independência que vocês estão acostumados. Para quem conhece Porto Alegre. A pior versão da independência. Toda paradinha, com as 4 faixas paradinha. Lá, desde a Santa Casa até chegar... Depois Mostardeiro, né? Até chegar na Bordini. É a rua que eu finalizei a corrida. Acho que deu uma meia hora a corrida para 12 pilas. Eu sabia que não seria fácil o dia de hoje, mas não precisava ser tão difícil. Take chama corrida. 2h30 da tarde. Minha última viagem trouxe para o aeroporto, desde o Hospital Moinhos, com raiva. Só para não passar batido. Chulhando uma Passo Fundo na sequência, Canela, Santana do Livramento, Canguçu, Portão, qualquer coisa que me tirasse fora de Porto Alegre, porque tá muito estressante rodar em Porto Alegre hoje. E eu não tô afim e patati patatá. Mais 2 minutos eu tenho na preferência, se é que existe preferência de verdade. Só que eu vim aqui pro posto... já desapareceu aqui o Procurando Viagens, né? Então vamos embora daqui. Eu vim mijar aqui no posto da Rótula. Não tocou nem pra mandar merda, nada. Ah, que dia complicado, pessoal. Que dia complicado. Cheguei a dormir no carro. Me acordei ali um susto. Me acordei num susto. Inacreditável. 15 minutinhos. Exatamente, dei um 15 agora. E nem a merda do aplicativo me mandou. Bora daqui. Pegar Zaida Jarros em direção a... que vai pra lá, vazio. Que diazinho terrível esse, hein, sabe? Que diazinho terrível. Vocês conhecem a Praça da Fumaça? Eu até achei que fosse um nome, um apelido popular da Praça Doutor Júlio de Aragão Bozano, aqui no bairro Farroupilha, em frente a URGS. Praça Júlio de Aragão Bozano, bairro Farroupilha. Isso aqui é o Santana, não tenho certeza. Enfim, peguei essa viagem depois de todo um deslocamento interminável. Foi tocar na Cozerites, para São João, a próxima corrida depois de não sei quanto tempo. Daí o senhor embarcou. Vou lá na Praça do Júlio de Aragão Bozano, senhor. Ele disse, a Praça da Fumaça. Eu disse, é? Esse que é o nome? Ele olhou com os olhos regalados assim. Como é que é? O que o senhor falou? Disse, esse é o nome da praça. Não, o apelido que eu dei pra ela, me desculpa. Eu disse, não precisa me pedir desculpa, é que eu sou curioso mesmo. Eu gosto de saber essas curiosidades da cidade. Esse apelido da praça, disse, não, eu que apelidei a Praça da Fumaça. Porque tu sabe, né? O pessoal lá... tá bom, senhor. Entendi. Não tem ninguém aqui, por sinal. Fumando, nem ninguém. Só uns transeuntes passando. Normalmente, 13h10 da tarde. E é o que a vontade que eu tenho é de ir embora pra casa. 8h36 da noite, anoiteceu em Porto Alegre, off. Estou aqui no Cristal, zona sul de Porto Alegre. 15 de abril de 2026. Hoje o estagiário venceu valendo.
Hoje ele venceu e venceu de goleada. Me senti numa sala de tortura hoje à tarde, pessoal. Por isso que eu não consegui falar nada. Nada, desde a última vez que falamos, que eu nem lembro onde era. Até agora, quase 9 horas da noite. De tanta raiva, de tanto desaforo, de tanto tudo que eu recebi do estagiário. E a famosa lei da atração, né? Não bastasse o estagiário filho da puta se aproveitando, se abusando da minha situação de precisando fazer qualquer coisa para recuperar de alguma maneira o tempo perdido ontem, né? Sim, porque para mim foi um dinheiro perdido, entre aspas, porque eu não estava no meu orçamento trabalhar no dia de ontem, assim como está todos os dias, está no meu orçamento. Não bastasse isso, parece que eu atraí todos os... Eu vou ter que acreditar na lei da atração. Parece que eu atraí todos os malas de Porto Alegre. Agora, essa última passageira aqui, ó, que vontade de abrir a porta no meio do caminho e fazer ela descer, sabe? Mas era uma viagem de 8 minutos que eu peguei ali na Dona Amélia, no Menino Deus, para trazer aqui para Tamandaré. Pensei, não vale a pena o meu envolvimento, sabe? Não vale a pena eu me desgastar mais ainda. Mas que coisa mais nojenta essa pessoa. Eu comecei hoje, eu comentei com vocês, eu acho que as 5 primeiras viagens foi nota 1. Tá, tudo bem, eu não tá afim. E aí quando o cara não tá afim, qualquer coisa é motivo, né? E pra mim qualquer coisa é motivo. Principalmente nesses dias de oferta tenebrosa. Ai, o que tá acontecendo aqui, tio? Vucu nessa academia de boxe que tem aqui, música alta. Aqui na esquina da Cavalhada com a Maçom. Na verdade aqui não é Maçom, aqui é Xavier da Cunha. Acho que é isso. Enfim, vamos pra casa descansar, porque amanhã tem tudo de novo. Amanhã não vai ter vlog, amanhã mais um episódio das lives, né? Ver se eu tenho cabeça pra abrir o celular amanhã da tarde e gravar ao vivo, ó, os desesperos. Por live, então, aqui no canal, pelas ruas de Porto Alegre, ali pelas 3 da tarde, por volta de, talvez um pouco antes, talvez um pouco depois. E às 22 horas, mais um episódio do podcast Sem Pauta, Sem Vergonha. Amanhã, o meu convidado é o Jason Drive, @JasonDrive no Instagram. Ele é o assador do Churrasco dos Guris. Gente finíssima ele, um queridão. Mais uma história de superação, de luta, de trabalho, enfim, né? O cara tá trabalhando, o Jason tá alugando um carro do Rômulo, né? O Uber dos Guris, com proposta de compra pro final do ano. Ele tá todo bobo, que ele, né, tá trabalhando para que ele consiga juntar a grana necessária para, enfim, assuntos pro podcast de amanhã. Então fica o convite aí, amanhã de tarde, no meio da tarde, se estiver disposto aí, dá uma olhadinha, dá uma espiada na live. E às 22 horas, podcast com o Geiso. No mais é esquecer esse dia de hoje. Eu tô estressado pra caramba, minha cabeça tá explodindo, minha conta do banco tá cada vez mais negativa, de fato. E o estagiário tá dando risada na minha cara. Muito obrigado pra quem chegou comigo mais uma vez ao final desse vídeo. Aos meus amigos inscritos, compartilhem em suas redes sociais. E que não foram, faça imediatamente. E só para lembrar vocês, meus vídeos não tem pauta, não tem edição, não tem vergonha. Eu sou meu patrão, nada me faltará. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.